Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Ou melhor, 28. Atos capítulo 28. Na Bíblia 28, no meu slide está 27, eu errei aqui no slide, mas é 28, tá? Atos 28, versículo 1. Vou ler alguns versículos aqui. Em Atos, é um texto que está relatando um momento em que o apóstolo Paulo ele embarca num navio e Paulo está indo para Roma. Lá ele vai testemunhar, falar do evangelho, ele está passando por perseguição, ele vai até César, ele precisa ir até César, e ele pega um navio e passa por um naufrágio. Acontece um naufrágio aí no percurso. Então, dentro desse contexto aí, é que vai acontecer toda a pregação. Chamo a tua atenção pelo seguinte: desde o início do culto, tudo que nós cantamos e tudo que aconteceu, é impressionante como Deus faz, como Deus casa as coisas. Olha o tema da mensagem: tempestades da vida. Essa última música que nós cantamos fala sobre isso, que Deus está nas tempestades, que Deus está acima. E Deus já vem falando há um tempo com a igreja sobre isso, sobre lutas, sofrimentos, adversidades. Eu sei que às vezes não é tão agradável a gente ouvir sobre isso. De novo o pastor vai falar de tempestade, de luta, do Deus que age, do Deus que me ajuda a passar pelas águas, pelo fogo e tal. Mas eu creio que se esse assunto vem se repetindo, é porque nós estamos passando por lutas. Quer ver? Vamos fazer um teste rápido. Quem aqui está enfrentando algum tipo de luta, externa ou interna? Quem parece que tem hora que você fala assim: meu Deus, estou no meio de um furacão, estou no meio de uma tempestade. Quando vai acalmar isso? Quando que Deus vai me dar um sossego, um refrigério, uma bonança? Não é? Todos nós, irmãos, a gente enfrenta todo tipo de guerra, de luta, de desafio, e Deus tem trazido mensagens nesse direcionamento. Inclusive o louvor foi nesse direcionamento, então eu quero te convidar a ler aqui, a ficar nesse espírito aí, a prestar sempre atenção também, naquilo que Deus está falando e fazendo. E a gente não só fala do assunto, Deus não fala só do assunto. Deus, quando vem nos encorajando, Deus vem nos fortalecendo, Deus vem nos levantando, Deus vem aumentando a nossa fé, Deus vem nos dando estratégia e sabedoria para a gente agir no meio das tempestades, o que fazer, o que não fazer. E essa é a ideia do tema nosso de hoje, de tudo que a gente vai conversar aqui. Então vamos ler alguns versículos. Atos 28, versículo 1. Atos 27, eu estava errado, 27, versículo 1. No 28, Paulo já está numa ilha, na ilha de Malta. Versículo 1, Atos 27, 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Agora vai para o versículo 9. Nós tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Agora pula para o versículo 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias,
e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos a esperança de salvamento, ou toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, e Deus por sua graça deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores e senhoras. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então vou ler só até aqui, e depois a gente lê mais alguns pedaços aí da Bíblia mais à frente. Mas eu quero orar de novo, para que Deus te dê ouvidos, bons ouvidos, para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. Nós estamos diante da mesa daquele que sofreu, que sabe o que é passar por tempestades, não é? O nosso Senhor é sofredor, o nosso Senhor passou por muitas pressões, tribulações, afrontas, tempestades, as tempestades da vida. Então nós vamos pedir a Ele graça nesse momento, para que Ele nos ajude no meio do momento que nós estamos passando hoje, em nome de Jesus. Pai, eu quero mais uma vez, Pai, pedir ajuda do Senhor, pedir socorro do Senhor. Muitos de nós, a grande maioria, reconhece que tem passado por lutas interiores, exteriores, por tempestades, por problemas, desafios, situações que nós achamos que toda a esperança é perdida, e nós sabemos que com o Senhor presente há livramento, há salvamento, há iluminação do nosso entendimento do que nós devemos fazer ou não fazer. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor fale a cada um de nós, nos dê coragem, como o Senhor disse aqui através do apóstolo Paulo: coragem, senhores e senhoras, coragem, para que nós possamos enfrentar esses dias e sermos mais do que vitoriosos, como o Senhor vitorioso é, como nós cantamos aqui, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, tem períodos que a gente experimenta grande bonança, certo? Águas tranquilas, serenas, e nós velejamos assim com grande segurança. E aí a gente pensa assim: está tudo sob controle, está tudo tranquilo, não é? Quando as coisas estão calmas, a gente pensa: está tudo sob controle, está tudo dando certo, maravilhoso. Mas tem alguns momentos que os ventos começam a bater mais forte, e a gente começa a se sentir ameaçado, com medo, ansiedade, receio de que nós venhamos a naufragar, não é? Todo ser humano experimenta isso. E esse naufrágio, esse medo, essa ansiedade, ela pode ser existencial. Por exemplo, eu estou passando por uma tempestade interior em que eu não sei o meu propósito da minha vida, o porquê que eu existo, o que eu estou fazendo aqui. Então, essa tempestade pode ser existencial, pode ser emocional, pode ser física, porque algum tipo de dor, de enfermidade física está tirando o meu sono. Pode ser espiritual, não é? E esses ventos, eles podem vir do lado de fora. Então eu estou bem, eu estou tranquilo, mas vem uma notícia do lado de fora que me abala. E esses ventos, essas tempestades podem estar acontecendo dentro de mim. Então está tudo bem lá fora, está tudo bem com os outros, mas eu não estou bem. Dentro de mim há uma agitação dentro de mim. E seja de um jeito ou de outro, seja externo ou interno, Deus é conosco. Você crê nisso? Deus tem para nós estratégias, Deus tem para nós aquilo que nós precisamos nesses momentos. Os versos 13 e 14, eles começam então a navegar, o navio sai, e a Bíblia usa uma expressão que destacou aqui aos meus olhos, lendo o texto, em que a Bíblia diz assim: eles pensaram que haviam obtido o que eles desejavam. Cheguei no porto seguro, é isso, mas não era ainda. Se você ler o texto com cuidado, quando eles saíram, quando o navio saiu, estava tudo tranquilo, não tinha nenhuma marola, nenhuma onda, nenhum vento diferente, estava sossegado. De repente,
surgiu um vento, não sei da onde, e começou a agitar o navio, começou a causar toda essa situação aqui, que eu li apenas alguns trechos. Então, esse é um problema nosso. Muitas vezes nós pensamos assim: é isso que Deus tem para mim, né? É essa zona de conforto, é esse laguinho, é esse mar sem ondas, é isso aqui, é só eu parar meu barquinho aqui, já cheguei aonde eu tinha que chegar. E aí Deus diz assim: mas aqui não é o destino final, o teu destino é Roma. Você ainda não chegou no lugar que tem que chegar, e para você chegar, ainda você vai ter que vivenciar algumas tempestades. As tempestades, elas têm os seus propósitos, certo? Mexe com a nossa fé, com a nossa confiança, serve para nós de treinamento. Enfim, aconteceram muitas coisas aqui no meio da tempestade que foram maravilhosas. Paulo teve uma experiência tremenda com Deus, onde Deus mostrou que o navio ia se perder, toda a carga e tal, mas que pela graça de Deus, tanto o apóstolo Paulo não ia morrer nesse naufrágio, como também os 276 tripulantes, todos eles, ninguém ia morrer, nenhuma vida seria perdida. Paulo não teria essa experiência, por exemplo, se ele não tivesse passado por um naufrágio, certo? Então, e uma coisa importante também de falar aqui, é que de vez em quando nós precisamos perguntar para nós mesmos se essas tempestades são reais ou eu que estou criando. Sabe aquela coisa assim: ô irmão, você está fazendo uma tempestade no copo d'água. Tem tempestades que são reais e tem tempestades que eu estou criando, né? As coisas estão calmas, tranquilas, era para eu estar sossegado, né? Vivendo nessa água tranquila, e eu fico criando problemas e obstáculos para mim mesmo, né? Então é uma pergunta que você deve fazer hoje também: isso que eu estou passando é real? De fato a coisa está difícil, apertada, né? Eu preciso aprender a lutar, eu preciso buscar mais a Deus? Ou todo mundo que está ao meu lado está falando assim: você está se afogando no rasinho, você está se debatendo com um pouquinho de água assim, num copo d'água. Qualquer problema, qualquer notícia, você já fica muito desestabilizada. Então pergunte isso para o Espírito Santo hoje: Deus, essa tempestade é real? É forte assim do jeito que eu estou achando? Ou eu que estou aumentando? Ou eu que estou inventando? Né? Porque se você estiver criando isso, que Deus mostre para você, né? Que não é isso, de fato, não era para você se preocupar tanto com esse momento agora da sua vida. Mas enfim, vamos lá. O que é lindo dos relatos bíblicos? A Bíblia nos mostra o que é a realidade da vida. Deus não tem preocupação, por exemplo, Deus não esconde aquilo que precisa ser dito. Não há enfeites, não há meias palavras com Deus. Em hipótese alguma, a proposta de Deus é nos dar uma espiritualidade assim artificial, falsa, certo? Uma vida espiritual que está desconectada das coisas que acontecem aqui na terra. Não é a proposta de Deus. Deus mostra a vida como ela é, certo? Deus mostra a vida como ela é. E Paulo tinha um lugar que ele precisava chegar. Como eu e você temos situações, lugares que Deus quer nos levar. Paulo era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Quem crê nisso? O apóstolo Paulo era, não é? E Paulo sabia que tinha que fazer viagens, que tinha que enfrentar situações. E Paulo sabia também pelo Espírito Santo que ia aparecer sofrimento e tribulação em todo o percurso. Paulo já estava avisado sobre isso. Mas Paulo não deixava de fazer as viagens que ele tinha que fazer. Então você pode ser um grande homem de Deus, um grande adolescente de Deus, uma grande mulher de Deus. Você tem que chegar a determinados lugares, o Espírito Santo é com você, mora em você, só que o Espírito Santo nos avisa que no meio do caminho, lembra do terreno acidentado? No meio do caminho nós teremos sofrimentos, vendavais, tempestades, provações. O Espírito Santo não conta para a gente uma história diferente dessa. Não pinta para nós um mundo cor-de-rosa, um mundo em que tudo é sempre tranquilo.
Então isso eu gosto muito da Bíblia, que a Bíblia mostra como a vida é. A Bíblia não tem essa preocupação de esconder nada, absolutamente nada. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que você tem que fazer algumas viagens, não sabe? E que você tem que chegar em alguns lugares que Deus quer te levar. E você, como apóstolo Paulo, que tem coragem de embarcar no navio? Eu só sei que lá na frente, o que me aguarda, tem coisa linda, maravilhosa, alegria, prazer, presença de Deus, revelação de Deus, ok. Só que naquele lugar que eu tenho que chegar, naquela situação que eu tenho que chegar, até que isso aconteça, até que o navio pare do lado de lá, o que me espera? Lutas, tribulações e tempestades. Você sabe disso, certo? Todo mundo sabe. Você tem coragem de entrar no navio? Pensa que tua vida é o navio. Ou você fica parado ali no porto? Não vou não, já que o pastor falou que vai ter luta, tribulação lá para frente, deixa eu ficar quieto aqui na minha, no meu barquinho, ali quietinho, só jogando a minha varinha de pescar, silêncio total, nada de barulho, nada de agitação. Você pode fazer essa escolha. Só que até nesse lugar que às vezes você acha que está super tranquilo, que você está jogando a tua varinha ali, de repente começa a bater um vento diferente. Então ninguém escapa disso. Por isso eu acho importante essa palavra que Paulo diz a eles: coragem. Coragem. Diga para quem está do seu lado: coragem, irmão. Coragem. Coragem, Senhor. Coragem, Senhora. Coragem, jovem. Coragem, meu amigo, meu irmão. Coragem. Ânimo. Diga aí, ânimo. Tenha bom ânimo. Deus é contigo. Nós não cantamos aqui: vitorioso és. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, por medo de morrer na praia, nós não entramos no navio. A gente fica: vou ou não vou? Compra essa passagem ou não compra? Aceita esse desafio ou não? E muitas vezes a gente fica também procrastinando: não, amanhã eu embarco no navio, depois da manhã. Então tem algumas frases aqui que eu destaquei no texto que mostram também problemas que nós temos. Uma delas, o versículo 9 diz assim: tínhamos perdido muito tempo. Perdemos muito tempo. E aqui, o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Que tem decisões que eu preciso tomar hoje. Talvez eu esteja passando por tempestades porque eu não decido nada. Eu não decido, eu fico perdendo tempo. Amanhã, depois da manhã, o mês que vem, o semestre que vem. E aí a Bíblia diz que por eles terem perdido muito tempo na viagem, a navegação se tornou perigosa. Então sim, você deve orar, você deve pedir direção de Deus, mas você deve agir. Eu já orei, eu já conversei com Deus, está sendo feito para mim uma proposta, eu estou sendo desafiado nisso. Amém, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, me encoraja, me dê ânimo e eu vou para cima. Eu vou fazer essa viagem. E aconteça o que acontecer, bata o vento que bater, eu estou dentro. Eu vou, porque se o Senhor quer me levar até Roma, pode cair tudo. Pode perder a armação do navio, a carga, pode destruir tudo, mas que eu chego em Roma, eu chego. Percebe? Que Deus diz assim: por sua causa, Paulo, porque você tem que chegar até César, testemunhar lá, eu ainda dei de presente para vocês todos os outros prisioneiros. Ninguém vai morrer, não vai morrer ninguém afogado, vai perder tudo, só que as vidas serão preservadas. Também há uma coisa aqui que me chama a atenção no texto, que é o seguinte: Paulo advertiu eles: gente, seguinte, vamos com calma, façam isso, façam aquilo, porque Deus me mostrou aí que a viagem vai ser perigosa. Não foi? E Paulo foi falar com o piloto do navio, o dono do navio, e o que eles fizeram? Ninguém deu ouvidos. Eles foram advertidos. Olha, provavelmente Paulo falou: vai por aqui ou por ali, não faça isso, não faça aquilo, e eles nem deram ouvidos. E nós fazemos isso muitas vezes, irmãos. Deus usa pessoas, usa a palavra dele para nos advertir, e a gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Vamos embora, gente, segue viagem, E aí nós passamos por algumas dores e perdas desnecessárias,
Porque se eu tivesse ouvido o conselho, o vento não ia estar batendo tão forte como está batendo hoje. Mas graças a Deus, que Deus é muito bom. E esse mesmo Deus que permite as tempestades da vida, também é aquele que nos resgata e nos salva no momento exato. Glória a Deus por isso. Pô, eu não ouvi, eu fui burro. Eu não vi, eu fui teimoso. Deus me mostrou, Deus nos advertiu. Amém. Então vamos para a etapa 2. Deus está no antes, no durante e no depois. Não adianta você também ficar chorando. Eu devia ter ouvido. Deus sinalizou de todo jeito. Já era. Agora o navio está batendo de um lado para o outro. Já entrou na tempestade. Vamos para a etapa seguinte. Não adianta ficar chorando o leite que já foi derramado. Não adianta. Então, aconteceu isso também. Então eu queria falar para você de algumas coisas, de alguns direcionamentos que a gente precisa ter no meio das tempestades da vida. Primeira coisa, busque um prumo no meio da tempestade. No sentido figurado, o que é o prumo? Busque um ponto de equilíbrio. Tua vida está sendo jogada de um lado para o outro. Eu preciso de discernir o que está acontecendo, eu preciso de prudência, de cuidado nesse momento, eu preciso ter um tino, sabe? Eu preciso ter um equilíbrio, um discernimento para eu não me precipitar quando o vento está mais forte. Então, é comum a gente se desesperar. Nós apavoramos no meio das tempestades. Buscar um prumo é buscar esse equilíbrio, certo? Quando nós estamos à deriva e nós nos sentimos ameaçados e o nosso ser está todo instável, a gente normalmente faz besteira. E nós queremos nos apoiar em qualquer coisa. Mas eu preciso entender de Deus qual é esse prumo. O que Deus tem para mim para que eu me sinta um pouco mais estável e seguro? Qual é o refúgio? Onde é esse lugar? Quem sabe alguma tábua que esteja flutuando no mar, então o navio já está despedaçando, tem algumas tábuas ali de salvação, e é ali que eu vou me apoiar, para eu não me afogar. Quem sabe uma pequena ilha, né? Algo que eu olho assim e falo, é pequeno, mas é ali que eu vou colocar meus pés no chão e vou me sentir um pouco mais seguro. Em algumas situações nós queremos abandonar o barco, nós achamos que a melhor opção é fugir. Eu estou tendo problemas, minha vida está batendo de um lado para o outro, então ou eu fujo do problema, ou eu nego o problema. Eu nego que existam riscos sérios e que eu posso naufragar. Tem gente que nega isso. Olha, alguém te adverte, essa viagem que você está fazendo, essas escolhas que você está fazendo, você está correndo risco. Ou essa viagem, essa escolha, ou essas escolhas que você está querendo fazer, pode dar em grande prejuízo, em grande perda para a sua vida. Aí, sabe o que a gente faz? Quando alguém nos adverte, quando a palavra de Deus nos adverte, a gente usa os famosos jargões espirituais, evangélicos. Está amarrado, pastor. Vai dar tudo certo. Não tem como dar errado essa viagem. Pastor, Deus já mostrou para mim, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Nenhum mal me sucederá. A gente começa a usar frases de efeito para não ouvir aquilo que Deus está falando para nós e que a gente deveria prestar mais atenção. É uma forma de eu negar o problema. É uma forma de negacionismo. Deus está me avisando, como avisou todo mundo aqui através do apóstolo Paulo, e eu estou dizendo, sai para lá, gente, eu sei o que eu estou fazendo. Olha que lindo esse navio. Olha para onde Deus está me levando, coisa linda. E a gente não ouve ninguém, vamos embora. Então, dentro dessa questão aqui de buscar um prumo, eu queria falar de duas coisas. Primeiro, preste mais atenção nos conselhos dos homens e mulheres de Deus. E preste atenção nas revelações da palavra de Deus. Isso pode ser tanto preventivo como curativo. Então, no primeiro caso era preventivo. Paulo falou, gente, não vão por aqui porque vai dar problema. Ninguém ouviu. O centurião, que era o soldado ali que estava cuidando de todos os prisioneiros, o que ele fez? Paulo, você é um fanático aí, é mais um prisioneiro,
um doido aí que fica falando de um tal de Jesus que ressuscitou. E é o seguinte, eu vou ouvir quem entende da coisa. Deixa eu falar com o piloto. Piloto, essa viagem tem risco? Tem nada, mar tranquilo. Vambora. Aí o que aconteceu? O centurião, talvez assim, por olhar para Paulo e falar, esse homem é um homem de Deus, né? Mas tá bem, eu perguntei para o piloto falou que não vai dar nada. Vou no dono do navio. Aliás, o dono do navio conhece toda a estrutura, né? Se o navio é preparado para isso ou não, tá? Foi no dono do navio. O dono do navio falou o que também? Não dá nada não, vamos embora. E deu no que deu, certo? O que nós pensamos em alguns momentos? É melhor eu ouvir um profissional experiente, mesmo que não seja cristão. Esse assunto não é um assunto para amadores, como o meu pastor, por exemplo. Tem gente que pensa assim, meu pastor vê risco em tudo, essa irmã vê risco em tudo, espiritualiza tudo, a viagem está linda, não vai dar nada não, eu não vou parar agora que eu embarquei eu vou parar, nesse cruzeiro, que coisa linda, agora que está ficando bom, olha, o meu pastor cuida da minha vida espiritual, quando se trata das coisas terrenas, eu procuro os especialistas. Já pensou assim ou não? Então, como se fosse possível separar as coisas. Não é possível separar as coisas. Sim, você deve procurar profissionais, ok? Não estou pregando contra isso. Você deve procurar pessoas da área, mas também você deve e pode procurar líderes espirituais, piedosos. Você deve sim buscar orientação em profissionais. No piloto do navio, no dono do navio, ok, mas você pode e deve pedir oração, certo? Exemplo, eu vou fazer uma viagem, uma hipótese, tá? Não vou fazer viagem nenhuma por esses dias, mas vou fazer uma viagem, eu vou lá no mecânico, ele é um especialista, olha, faz uma avaliação no meu carro, para ver se meu carro tem condição para ir para a estrada, né? Então vai olhar toda a parte mecânica, tal, beleza, teu carro está em ordem, pode viajar. Só que eu também posso chegar e pedir uma oração na igreja. Irmãos, orem por mim, para Deus me guardar do mal, tal, porque meu carro pode estar perfeito. Meu carro pode estar em estado perfeito, mecânico. Mas nós estamos falando de coisas que vão além do estado do carro, apenas. Né? Então, às vezes a gente faz isso, a gente viaja, tal, não, está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Ore, peça oração, Deus, me guarde. Né? Coisas simples, irmãos, coisas simples. Então aqui ninguém estava preocupado com as orientações espirituais do apóstolo Paulo. Esse cara é doido, ele está falando que teve uma visão, um sonho. Deixa ele quieto e vamos confiar no piloto. Cuidado com isso. Então antes de você tomar decisões na vida, vou fazer isso ou vou fazer aquilo, sim, procure os especialistas, mas sim, procure pessoas de Deus para orar por você. Quem entendeu? Amém. Não precisa separar uma coisa da outra. Olha, eu estou com um problema de saúde físico. Sim, procure o médico, o especialista da área, mas sim, peça oração. Pastor, presbítero, você pode ungir minha vida? Vamos fazer a oração da fé aqui? Vamos fazer. Junta tudo, todas as forças, não é? Para vencer essa batalha. Agora imagine que você, como esse povo aqui, não ouviu a voz de Deus a primeira vez. Era preventivo, Paulo avisou. Não ouvi, já era, já entrou no navio e agora a coisa está piorando. Agora você já está no meio da tempestade, o navio jogando de um lado para o outro. Outro conselho é dado agora pelo apóstolo Paulo, que eu vou chamar de curativo. Tá? O estrago já está feito, já está acontecendo um estrago. Qual que foi o conselho? Está nos versículos 28 a 32. O povo começou a desesperar e começou a querer pular no mar. Joga os botes aí, salva-vidas, vamos todo mundo sai desse navio, sai desse navio. Paulo falou o seguinte: permaneça no barco. Quem pular no mar vai morrer. Da segunda vez eles ouviram. Teve que ter uma segunda vez, mas aí eles ouviram. E eles queriam também fixar o barco. Joga a âncora. Já que o navio está em alta velocidade, está pulando de um lado para o outro, se debatendo, joga a âncora para ele travar e a gente ficar parado ali. Paulo falou, não joga a âncora não, deixa o vento levar. Deixa o vento levar, né? Ele vai bater em alguma rocha, em alguma pedra, vai ter estrago, mas se a gente fixar num lugar, vai ser pior, o estrago vai ser maior. E eles deixaram, não jogaram a âncora, ou estavam jogando a âncora e começaram a recolher.
Então aqui, irmãos, espiritualmente falando, o que acontece com a gente? No desespero, a gente quer jogar a toalha. Estou apavorado, quero pular do barco. Deus está falando para você hoje, o vento está batendo, mas permaneça no barco. Vou repetir, você que está passando por luta e tribulação e está pensando em jogar a toalha, Deus está falando para você, fica no barco, calme. Você está tomando umas rajadas de vento aí, umas pancadas, mas fique no barco, não é a hora de sair do barco. Se for o momento de sair do barco, Deus vai te dar uma orientação. Mas vai bater nas pedras, o estrago vai ser melhor. Mas eu vou sofrer algumas perdas. Se Deus está falando para ficar no barco, fica no barco. Então, teve prejuízo, só que teve prejuízo material, principalmente. Mas ninguém perdeu a vida. O que é mais importante, irmãos? A vida ou bens materiais? A vida, não é? Às vezes a gente está agarrado lá em algo material e Deus está dizendo, deixa aí. A tua vida é mais importante, a tua saúde emocional é mais importante, a tua saúde espiritual, deixa aí, abre mão. Mas eu vou perder essa geladeira. Mas eu vou perder esse... Imagina você numa enchente que a água está subindo, teu carro está sendo tomado. Você vai ficar agarrado no carro? Você vai pular fora do carro e vai escapar, deixa levar, perda total. Se tiver seguro, amém. Se não tiver, já era, perdeu. Entendeu? Então nós temos que ter esse discernimento. Graças a Deus que na segunda vez eles ouviram o conselho do apóstolo Paulo. Perceba também dentro do texto que as tempestades visam nos aproximar de Deus e não nos destruir. Você não está passando por esse problema porque Deus está lá no céu olhando e falando, eu vou destruir essa pessoa. Eu quero que ela morra afogada no meio dessa tempestade. Não. A Bíblia diz que Deus é bom, que Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito. Enfim, Deus está nos treinando. Deus nos treina em alto mar. Em alto mar. Não naquele pesca e pague, sabe que a água é tranquila. Deus quer que a gente aprenda a pescar onde a água é real. Pesca e pague é fácil, né? O tanque está lotado de peixe lá, eles te dão a isca certa, a vara certa. Você jogou lá, vem 3 peixes na vara, né? É fácil, né? Aí ficou fácil. Deus quer te ajudar a pescar em alto mar, em lugar difícil. E aí Paulo vai dizer no versículo 24 então para o povo aqui, não tenha medo, é preciso que eu chegue até César e em Roma. Não tenha medo, Deus tem um destino para você, um lugar para você chegar. E você vai chegar. E esse lugar que é bom, que é o lugar que Deus tem para você, é um lugar que coopera para o seu crescimento. Você vai crescer como pessoa, vai crescer na sua fé. Lembra dos discípulos no meio da tempestade? Barquinho pulando de um lado para o outro, lá os discípulos lá, nós vamos morrer, e tal. E aí o que aconteceu? A saída foi pular no mar? Não. Qual que foi a saída? Foi Jesus assumir o controle do barco. Então deixe Jesus assumir o controle da sua vida. Não adianta você pular fora do barco. Então Jesus chegou, acalmou o mar, entrou no barco com eles achando ali que Jesus já estava, né, mas estava dormindo, e teve uma outra situação lá que Jesus vem andando sobre as águas até eles. Então assim, fique no barco, mesmo que você esteja tendo alguns prejuízos, fique no barco. Bom, foi feito um estrago, agora é hora de tirar os náufragos do mar, os que sobreviveram, e a gente está falando ainda de curativo, certo? O navio está batendo nas pedras, está despedaçando, está aquele caos, imagina a situação. Vocês viram aqui, não tinha sol, não tinha nada, o pessoal começou a perder a esperança de qualquer tipo de salvamento, a situação estava crítica. Aí Paulo dá um outro conselho, e eu quero te dar esse conselho também no meio da sua luta: alimente-se bem para chegar no seu destino final. O que nós fazemos também no meio das lutas? Não tenho apetite, não vou comer, não leio mais a Bíblia, não vou mais à igreja. Nós paramos de nos alimentar. Então essa questão de alimentar-se bem tem a ver com o físico, com o emocional e com o espiritual. Não deixe de comer nem de dormir direito, isso só piora a situação. Lembra o profeta Elias? No meio da tempestade, da perseguição, das ameaças de Jezabel,
o que ele fez? Ele se escondeu numa caverna. Depois ele começou a dormir feito um doido. E parou de comer. O que Deus fez? Olha como Deus é prático. Deus foi até ele, mandou um anjo, cutucou ele lá. Quando ele acordou, tinha um pão quentinho. Um jarro de água, um pão. Por quê? Elias precisava comer. Já estava alguns dias sem comer. Já tinha dormido um monte. Mas já era a hora o quê? De se alimentar e seguir caminho. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versos 7 e 8, olha que interessante. A Bíblia diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou em Elias, já tinha feito isso uma vez, voltou em Elias, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. E não foi de ônibus nem de carro não, viu? Viajou 40 dias e 40 noites com aquela comida e com aquela bebida. Então, você que está passando por luta, continue lendo a Bíblia. Ah, mas eu não estou lendo como eu lia. Continue lendo, continue orando, continue comendo, continue dormindo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez. Deus é poderoso para nos dar o pão de cada dia, não só o pão físico. Tudo que nós precisamos, Deus tem a porção que a gente precisa para aquele dia. De acordo com a Bíblia, se você olhar aí o versículo 34, a segunda parte, nenhum fio do nosso cabelo vai cair sem a permissão de Deus. Nenhum. Então, faça isso. Volte a fazer aquilo que você precisa fazer. As tempestades vêm, elas vão, eu preciso viver. Eu preciso continuar caminhando. Crie memórias, continue criando memórias com as pessoas que você ama. Sai para passear, assista um filme, tome um sorvete, cuide das suas emoções, faça exercícios físicos para baixar um pouco o seu estresse, resolva os conflitos com quem você tem que resolver, perdoe quem você tem que perdoar, não deixe a amargura tomar conta do seu coração. No que depender de você, tenha paz com todos. Esse é o momento das tempestades que mais você precisa de força e ânimo. E deixar de se alimentar, ou pular do barco, e se acovardar, não é a melhor escolha. Não é a melhor escolha. Então esquece isso, não tem essa opção. Ah, estou pensando em jogar a toalha. Risca. Também não vou comer mais, você que vai ser prejudicado. Então Paulo disse o seguinte para eles: comam, vocês estão fracos, vocês vão precisar de força, de ânimo, vocês estão passando por um momento crítico. Coma. Depois o resto dos alimentos que não vai servir mais para nada, porque vai afundar o navio, vocês jogam tudo no mar o resto, porque está só causando peso no navio. Volte para a igreja, em nome de Jesus. Você que está afastado, volte para a igreja. Não só presencialmente, mas de verdade, de coração. Volte. Você está passando tempestade, lutas, e está lutando sozinho? Você é doido? Você é doida? De verdade? Você viu aqui que estava todo mundo clamando, cada um para o seu Deus, todo mundo desesperado? Nós precisamos continuar lutando pelas nossas vidas, pelas nossas famílias e pelos sonhos que Deus nos deu. Quem está comigo? Precisamos. Não dá para entregar os pontos, irmãos. Não dá. Se nós entregarmos os pontos, nós vamos morrer afogados. Vamos morrer afogados. Não busque caminhos fáceis, saídas fáceis. Não tem. Terceiro, jogue fora aquilo que você não precisa mais. Todo peso desnecessário, jogue logo no mar. Abandone esse negócio, não fica pegado não. Então, perceba que depois que eles ficaram satisfeitos e comeram, eles aliviaram o excedente. Devia ter um monte de sacos lá de farinha, imagina lá arroz, feijão, um monte de... começou a jogar tudo no mar. Comemos, já estão batendo nas pedras aí, vamos aliviar o navio. Se o navio está mais leve, o estrago vai ser menor, concorda? Imagina um navio batendo numa rocha. Ele mais leve, o estrago é menor do que se ele estiver mais pesado. Então, esse é o momento em que você precisa discernir na tua vida o que você deve abandonar. Talvez seja uma amizade, um relacionamento.
Algo que você se meteu a fazer que você não deveria ter entrado nisso. Então, você precisa tornar a sua vida mais leve nesse momento. Comportamentos ou pessoas mesmo que estão fazendo a tua vida pesar. A tua vida está tóxica, está pesada, porque você está carregando no teu barco excedentes. Excedentes. Isso tem que ser jogado no mar. Perceba, não sou eu que pulo no mar. Não sou eu que abandono o barco. Eu tenho que jogar fora aquilo que não me cabe mais. Jogar fora. Pecados que me embaraçam. A navegação está pesada. O estrago está grande. Por quê? Porque eu estou carregando uns pecados de estimação e não abandono de jeito nenhum. Mas eu gosto tanto disso. Mas isso é pecado. Isso vai trazer morte na tua vida. Isso vai trazer destruição. Você não, desse jeito, você não vai chegar até Roma. Mas eu não vou largar. Então tá bom. Teu navio está pesado. Depois não reclama que ninguém avisou. Não foi advertido. E procure enxergar também as tábuas que Deus providenciou para que você não morra afogado no meio das tempestades. E uma vez que Deus permitiu ou permita que você chegue em terra firme, em alguma ilha qualquer, aí você pode... Cheguei na ilha de Malta, coloquei meus pés na areia, coloquei meus pés na terra, beleza. E acabou, irmãos? Não acabou. Os caras passando por tudo isso, não morreu ninguém, pararam lá numa ilha de Malta. Aí se você ler Atos do capítulo 20, no capítulo 28, do 1 a 10, mais tempestades. Teve a calmaria. Esses náufragos chegaram nessa ilha, foram bem recebidos, deram comida para eles, foram coisa maravilhosa, agora tem um lugar para dormir e tal, beleza, vamos fazer uma fogueira aqui, vamos ter um churrasco, uma bela refeição, o apóstolo Paulo está lá feliz da vida, de repente uma víbora gruda no braço do apóstolo Paulo, aí ele sacode assim, joga a cobra na fogueira, aí o pessoal tudo olhou e falou, esse cara aí é um amaldiçoado. Deve ser um amaldiçoado, porque foi livre do mar, não morreu afogado, passou por agora, a cobra vai e pica ele. Paulo nem deu bola. Paulo era um homem, irmãos, treinado nas tempestades da vida, treinado. Paulo tinha fé, Paulo sabia que ele tinha que chegar a Roma. Você sabe onde Deus quer te levar? Olha o desprezo dele, a cobra, provavelmente uma víbora venenosa, picou o braço dele lá, ele, dá licença. Continua, todo mundo olhando para ele assim, ele vai inchar, ele vai ficar roxo, vai ficar duro, vai morrer, vai ter um problema, porque a cobra picou ele. Veneno, irmãos. Paulo nem deu bola. Mas que ele chegou até Roma, ele chegou. Então você que está passando por algumas tempestades, alguns eu sei que o vento está batendo mais forte, está judiando, e outros talvez seja um vento mais fraco. Mas assim, primeiro, busque esse prumo, ok? Busque um equilíbrio, não apavore, não desista agora, não desista. Deus está te dizendo para você hoje, olha, não pule fora do barco, continua, calma, não se precipite. Quem está entendendo? Deus está falando com você, calma, eu vou sair desse emprego, calma, avalia bem, ore. Eu vou abandonar esse casamento, calma. Respira, conta até 10, caminhe mais uma milha. Eu vou romper, calma. Se Deus te der a clareza que é isso que você tem que fazer, porque isso vai aliviar a tua vida, então faça. Se você ainda não tem certeza, não tome decisões quando as suas emoções estiverem agitadas, alteradas. Ouça mais os homens e mulheres de Deus. Deus usa pessoas para falar com você, ouvido atento. Ouça mais os conselhos da palavra de Deus. Você está lendo Bíblia durante a semana? Deus fala através da palavra. Leia a palavra de Deus com frequência, ok? Continue se alimentando, continue na tua rotina. Amanhã vou tomar meu café da manhã, vou fazer o que eu tenho que fazer, as minhas atividades. Eu creio que Deus é poderoso para me encorajar, para me animar, e que eu vou chegar aonde eu tenho que chegar.
Ninguém vai frustrar os planos de Deus na minha vida. Ninguém vai frustrar. Então continue fazendo o que você tem que fazer. Não pare, ok? E jogue fora todo o peso desnecessário. Jogue fora. Tem coisas que às vezes podem estar atrasando a tua vida, e também Deus já falou com você. Joga fora esse comportamento. Joga fora esse pecadinho de estimação que você tem, que vai dar problema para você. Você vai ter perda, você vai ter prejuízo. Se afaste dessa pessoa. Deus já mostrou. Ai, mas eu gosto tanto. Né? Se afaste. Se afaste talvez desse lugar que você costuma ir, que pode ser tanto físico, presencial, como pode ser online. Sabe esse lugar que você gosta de visitar? Esse site que você gosta de visitar? E Deus está dizendo, jogue fora isso da sua vida. Teu barco está pesado. E quando bater nas pedras, vai doer. Vai doer. Então eu creio que essa é uma noite para a gente ter esse tempo com Deus. Sabe? Para a gente alinhar as nossas vidas ao plano de Deus. E para que a gente continue crendo que Deus é poderoso, sublime, altíssimo, e que Ele está nas tempestades. E que Ele tem todas as coisas debaixo do domínio dEle. Todas as coisas. Eu falei isso já domingo passado. Esse Deus que age tem as nossas vidas nas palmas das suas mãos. Você não está num barco qualquer. Você não está numa viagem qualquer, sem rumo. Deus está guiando. Deus está conduzindo. Mas procure se alinhar, né, a essas questões aqui que eu comentei. Que isso não vai tirar as tempestades da minha vida, mas pode me ajudar bastante para que o estrago não seja tão grande, para que as dores não sejam tão grandes, para que as perdas não sejam tão grandes. Ninguém, eu tenho certeza aqui, gosta de sofrer, certo? Alguém gosta de naufragar? Alguém aqui entrou na igreja e falou, Deus, hoje eu quero naufragar? Ninguém. Deus, eu quero dar errado na vida, né? Quero morrer na praia. Ninguém entrou aqui assim, certo? Só qual é o problema nosso? Nós falamos, Deus, eu quero vencer, como o Senhor é vencedor. Eu quero chegar até Roma. Deus, eu quero crescer espiritualmente. Deus, eu quero viver coisas novas. Eu quero, pode me treinar, pode me chamar, né? A gente fala isso para Deus. Aí Deus, ok, então está aqui o bilhete. E está aqui as orientações. Continua seguindo a tua viagem. Continue seguindo a tua viagem. Então eu quero te convidar a ficar em pé. Vamos ficar em pé, gente, para a gente orar? E você entregar esse problema nas mãos de Deus, né? Esse barulho, sabe esse barulho que está dentro de você? Entregue diante de Deus. Deus é o único que tem poder para falar assim, acalme-se, tempestade. Se Deus falar, acalme-se, o mar, quem é esse que até a natureza obedece? Quem é esse que dá um comando, que é esse que nós acabamos de cantar aqui no louvor? Quem é esse que dá um comando e as coisas voltam a paz, a sua perfeita paz, a paz que excede todo o entendimento, que o homem não pode dar, as circunstâncias não podem dar, o dinheiro não pode dar. Essa paz só pode vir do príncipe da paz. Quem precisa de paz? Quem precisa hoje assim, Deus, tá bom, né, Deus, deixa a onda menor. Queria que você orasse agora e falasse isso para Deus. Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu direcionamentos e eu quero viver isso, Deus. Muito obrigado por eu estar passando por esse momento, porque o Senhor está me treinando. Fale com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pelas tempestades da vida também. Tantas vezes nós queremos pular fora do barco e nos livrar e abandonar, e nós queremos encontrar as nossas soluções, e muitas vezes nos precipitamos, e hoje nós queremos entregar ao príncipe da paz todas as tempestades, os ventos fortes que têm batido na janela da nossa casa, do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, acalma o teu povo, Senhor. Acalma o teu povo, Deus. Pacifica os corações, aumenta a nossa fé. Peça a Deus, Deus, me dá coragem, Senhor. Eu não posso ser um medroso, uma medrosa. Não, eu não posso, Deus. Eu quero que o Senhor me anime, que o Senhor me encoraje. Me ajude, Deus, a continuar me alimentando espiritualmente, me alimentando emocionalmente. Me ajude a continuar, Deus, a viver, ter momentos de alegria com a minha família.
a não desistir da vida. Eu não quero desistir da vida, Senhor. Pelo contrário, eu creio que o Senhor é o autor da vida, e o Senhor tem vida para mim, o Senhor tem vida para minha família. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nessa noite de ceia, Deus, perdoa os nossos pecados. Se alguma coisa está pesando a minha vida, a sua vida, confesse hoje. Se prepare agora para a ceia e entregue a Deus aquilo que está embaraçando a tua vida, aquilo que está embaraçando, que está como uma âncora travando a tua vida. Deus está dizendo para você: ergue essa âncora, tira essa âncora, porque o barco tem que continuar velejando, tem que continuar fluindo nas águas. Pai, em nome de Jesus, quebra, Deus, quebra tudo aquilo que prende o teu povo. Diz isso ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Enquanto eu canto, enquanto eu adoro, enquanto eu oro, Senhor, quebra algemas, quebra grilhões, ó Deus, quebra barreiras que estão muitas vezes dentro da minha mente, Pai, da minha mente, que estão impedindo que eu avance e que eu chegue até Roma, que eu chegue até o lugar que o Senhor tem preparado para mim. Em nome de Jesus, e preserva a vida, Pai, no meio das tempestades, preserva a vida, ainda que haja perdas materiais, ainda que exista perdas relacionais, que a nossa vida seja dada como despojo, que a nossa vida, Senhor, possa permanecer no meio disso, como foi Jó. Jó perdeu tudo, Jó passou por tempestades em todas as áreas, perdeu pessoas queridas da família, perdeu bens materiais, perdeu saúde física, mas Jó teve a sua vida preservada. Deus, preserve a vida dos teus filhos, o coração de cada um, a vida de cada um, porque nós cremos que o Senhor tem infinitamente mais do que nós temos pensado, do que nós temos orado diante do Senhor. Só o Senhor conhece os propósitos do teu coração para nós, e são coisas boas que o Senhor tem preparado para nós. Fortalece-nos, ó Deus, por meio dessa comida e dessa bebida, por meio desse pão e desse suco, que haja um fortalecimento espiritual no teu povo nessa noite, emocional, Pai. Levanta o abatido. Você está abatido, você está cansado, precisa de renovo. Deus, levanta a minha vida. Diz isso ao Senhor, de preferência de voz alta. Deus, levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta, aviva a minha vida, Senhor. Reaviva a minha vida. Reaviva o meu coração. Se a frieza que tem feito você naufragar, Deus, em nome de Jesus, aqueça o meu coração. Faz de novo, Deus, aquilo que o Senhor já fez no passado. Hoje, Deus, hoje, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a enxergar também as pessoas que estão naufragando do meu lado, Deus, e que precisam da minha ajuda, precisam da minha palavra, precisam do meu abraço, precisam da minha oração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus.